Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno aqui novamente com vocês para a gente ter mais uma aulinha de biologia aqui, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho da sucessão ecológica, então dando encaminhamento, dando sequência lá na ecologia. Então eu estou na biologia B agora com vocês, aula 3, tá galerinha? Então vamos falar um pouquinho lá da sucessão ecológica, o que é uma sucessão ecológica e de que maneira que ela se comporta lá no ambiente, beleza? Deixa eu pegar lá uma caneta aí para eu poder rabiscar aqui e a gente conversar um pouquinho mais, né, sobre essa questão. Tá, o que a gente tem sobre sucessão ecológica? Basicamente, ela tem lá fase, né? Fase de uma sucessão, né? Uma sucessão, tá? São 3 etapas, tá? O que a gente chama lá de ecese ou pioneira, sere ou intermediária e a fase de comunidade clímax ou estágio clímax, tá? Que é a última etapa, tá? Vou discutir um pouquinho com vocês cada uma dessas etapas. Antes, vamos ver só um geral, né? Do que é cada uma dessas etapas, essas fases aí. Então, aqui que eu tenho aqui, ó, fase, né, inicial das pioneiras, a fase intermediária e a fase do clímax. Deixa eu me colocar para cá, tá, galerinha? Então, a fase pioneira, vocês veem que não tem nada no ambiente, é um ambiente nu, assim, basicamente, como eles colocam, né, um ambiente lá só rocha, sem nada. E ao longo do tempo, né, começam organismos chegando, aqui vocês veem os líquens sendo sinalizados, tá, nesse ambiente, colonizando esse ambiente, né, gradualmente esse ambiente vai sendo colonizado por outras espécies, até chegar em espécies de grande porte, né, nesse ambiente ficar rico, né, tem uma comunidade que a gente chama de comunidade clímax, que nem foi colocado ali para vocês, tá? Logicamente que isso leva alguns anos, não é uma coisa, né, de um ano para outro, né? Então vocês veem o estágio, né, de desenvolvimento, né? Então partindo de um simples até um estágio aqui mais complexo, né? O estágio de clímax que a gente chama, beleza, gente? Logicamente que a diversidade do clímax vai ser muito maior do que se eu comparar no estágio inicial, né? A gente pensando em animais, plantas, né? Todos os organismos aqui nesse ambiente, tá? Que mais, gente? Vamos falar então da primeira fase, então, dos pioneiros, ou ecese também, né? Como diz ali o nome, né? São os primeiros que chegam a esse local. Então, são os primeiros organismos que chegam até o local. São organismos extremamente simples e resistentes, né? Então, eles têm uma grande resistência aos fatores, às variações ambientais. E são bem simples ali, como no caso, um exemplo clássico, né? Um cara que chega que é pioneiro ali, o líquen, que é uma associação de uma alga com um fungo, que é um dos primeiros organismos que chegam a esse local para colonizar, tá? Aqui, né, depois da sua chegada, a gente tem criação de condições favoráveis para outros organismos que são menos tolerantes, tá? Então, o líquen vai chegando, colonizando esse ambiente, criando condições para outros organismos que têm uma tolerância menor, tá? Às variações ambientais. Beleza? Nesse momento aqui da fase pioneira, o DSS, eu digo que tem grande produção líquida, tá? Por que grande produção líquida? Porque a produção é maior do que o consumo. Então, pensa, gente, eu vou ter basicamente lá muita fotossíntese e não vou ter muito consumo, não vou ter muito organismo predando essas plantas, digamos assim, tá? Então, eu digo que eu tenho muito consumo, tá? Muita produção e pouco consumo ainda. Então, pensa, porque o ambiente, se for pensar, ainda é pobre, né, gente? O ambiente ainda não é muito rico, não tem grande diversidade, então não tem grandes relações. Então, o ambiente que eu tenho é muita produção e pouco consumo aqui, tá? Beleza? Que mais? Ó, aqui um exemplo dos líquens, o que são os líquens, né? Como são os líquens? Aqui eu tenho eles incrustados lá em rochas, tá? Em madeira, né? Em troncos, né? Então, todos eles incrustados em locais, então mostrando que eles têm grande adaptação a essas variações, a esses locais aí, tá? Tá, próxima fase que eu tenho lá, os intermediários ou a chamada de série, né? Série intermediária, às vezes colocada para vocês. Chegam após os pioneiros. Então, após a chegada dos pioneiros, chega a série intermediária. Eles precisam das condições que os pioneiros criaram, né? Então, através das condições dos pioneiros, né, que eles conseguiram chegar. Então, essas condições aqui dos pioneiros foram muito importantes para essa comunidade chegar, tá? Agora eu tenho aqui uma vegetação arbustiva e também herbáceas, né? Pequenas ervas. Então pensa, né, gente? Agora eu vou ter um ambiente começando a ficar um pouco mais rico, eu tendo uma diversidade maior de espécies vegetais. Daí eu vou dizer o seguinte, ó, que promove o sombreamento local e aumenta a umidade do solo. Isso é importante porque, né, gente, se eu pensar nesse sombreamento, umidade do solo, eu tendo uma vegetação arbustiva herbácea, acaba atraindo espécies, alguns animaizinhos para esse local, né, pequenos insetos ou até pequenos roedores, né, então eu começo a ter uma dinâmica um pouco diferente nesse ambiente, então o ambiente está começando a ter uma dinâmica, um ciclo ali, uma interação entre esses indivíduos,
tá? Daí eu digo que a produção líquida agora é um pouco menor, né? Porque aumenta um pouco do consumo. Mas ainda ela é grande, né? Porque agora, pensa lá, eu tenho pequenos animais chegando nesse local, vai aumentar um pouco o consumo desse ambiente, tá? Então, a produção líquida é um pouco menor, mas ainda, se eu pensar, é grande, tá? Ok, última etapa então, a comunidade que eu chamo de comunidade clímax agora. É a fase mais envolvida de um ecossistema. Né? Aqui ó, a gente fala que tem grande biomassa, grande diversidade de espécies e nichos ecológicos variados nesse local. Tá? É um ecossistema estável e duradouro, então ó, vai durar por ou longos anos, porque ó, ele trabalha no equilíbrio dinâmico. Então aqui ó, nada falta, nada sobra, então é tudo equilibrado, o que consome, o que produz. Então a gente trabalha com o termo de equilíbrio dinâmico aqui, tá? Então eu digo que eu tenho uma pequena produção líquida, então sobra pouquinho aqui, né? Pouco líquido, né? Pouca produção líquida, por quê? Porque eu tenho alta taxa de fotossíntese, mas também eu tenho alto consumo. Porque pensa, aqui eu tenho uma relação muito grande, porque agora, vamos pegar a imagem lá, ó. Isso retrata pra gente, ó. Retrata aquela questão que eu falei para vocês, ó. Eu tenho já ó, árvores de grande porte, né? Eu tenho já um ambiente bem diferente, né, em relação ao anterior. Então aqui as relações são mais complexas. Eu tenho animais chegando aqui, eu tenho predação, eu tenho animais parasitas, né? Eu tenho uma interação bem diferente aqui, dispersão de sementes, eu tenho uma coisa bem mais complexa do que os anteriores. Então, logicamente, que a produção vai ser muito grande, mas o consumo também vai ser muito grande. Por isso, uma produção pequena, né? A pequena produção líquida, o que sobra ali de energia, tá? E daí outra coisa para a gente falar, para a gente encerrar o assunto sucessão ecológica, são os tipos de sucessão. Como é que a sucessão pode ocorrer? Os tipos de sucessão, então, que podem ocorrer dentro do ambiente, né? A gente diz que ela pode ser primária e ela pode ser secundária. Qual a diferença? Então, a primária ocorre em locais nunca habitados. Como assim nunca habitados? Exemplo que eu passei aqui para vocês, ó. Uma rocha nua, ambiente que não tinha nada, nunca teve um ambiente aqui, nunca viveu nenhum organismo, nunca teve nada aqui. Esse ambiente, com o tempo, ele vai sofrendo as modificações, né, o intemperismo aqui nas rochas, e eu vou tendo a modificação e a formação do ambiente. Então, uma sucessão primária. Ah, o que é uma secundária agora? Os locais já foram povoados, tá? E esses locais sofreram alguma intervenção ou uma alteração, como o quê? Uma poluição do homem, uma queimada, alguma coisa do gênero, instalação de uma fábrica, uma indústria, e esse local foi alterado. E com o tempo, esse local foi se regenerando, foi ganhando de novo essas características, foi então tendo de novo essas relações, tá? Então a gente diz que é uma sucessão agora secundária. Então, tranquilo isso aí, né, gente? Primária, um ambiente nunca colonizado, nunca teve nada naquele local que deu origem ao ambiente de comunidade clímax. Aqui agora eu tenho um ambiente que já existiu alguma coisa, já teve uma comunidade clímax lá, ela foi alterada por uma intervenção lá, uma construção, por uma alteração lá por causa da poluição, uma fábrica, um desmoronamento lá, alguma coisa causou alteração nesse ambiente e com o tempo ele foi recolonizado, né? Ele entrou numa outra dinâmica, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Tá? Então era isso que eu queria falar com vocês na aula de hoje. Então falar só sobre a sucessão ecológica, como ela se comporta, de que maneira que ela ocorre. Então, gente, aula 3, Biologia B, tá? Ok, gente? Muito obrigado pela atenção, se cuidem, bons estudos e até a próxima, meus queridos.